Podem sentar. Aclamação. Uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor. Muito obrigado. On prend nos écritures, le petit morceau. Sem mais delongas, vamos diretamente às nossas escrituras. Nous commençons par Lévitique 18. Começando pelo livro de Levítico, no seu capítulo 18. Primeiro ao quatrième verset. Do primeiro verso até ao quarto verso. 24, 25, 28. Vírgula 24, 25, vírgula 28. Lévitique 18, premier au quatrième verset, 24, 25 et 28 verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans les pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Verset. Ne vous souvenez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays rejettera ses habitants. 28e verset. Prenez garde que le pays ne vous rejette si vous les souillez, comme il aura rejeté les nations qui étaient avant vous. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Levítico, capítulo 18, do primeiro ao quarto verso, vírgula 24, 25, vírgula 28. Lemos a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Diz o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não proceda como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não siga suas práticas. Pratique as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e siga-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 24. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castigarei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Palavra do Senhor. Nombre 5. Número capítulo 5. Quatrième verset. Nombre 5, du premier au quatrième verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous mes prêts, et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par les morts. Hommes ou femmes, vous les renverrez au camp, afin qu'ils ne souillent pas les camps au milieu duquel je pas de mer. Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. Amen. Amen.
Número capítulo 5, do 1º até o seu 4º verso, diz assim a palavra de Deus. O Senhor diz a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mandem-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Palavra do Senhor. Parole du Seigneur. Amém. Ajalite, oyo akokani na yo, ajalite, 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 oyo akokani na yo, ajalite. O awa sepe kunana lola, ajalite. O mabolongo nyonse ke gumba melayo, ajalite. Oya wajalite, ajalite. E Yahweh, ajalite. Zamena lola, oyo akukani nayo, ajalite. Personne n'est comparable à toi. Ninguém semelhante a ti, Pai. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tous les genoux fléchissent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nos céus, na terra, debaixo da terra, que todo joelho dobre-se e glorificando e dizendo que o Senhor é Deus. Toute langue confesse que toi qui es le véritable Dieu et nous sommes dans le véritable. E todas as línguas confessam que tu és o verdadeiro Deus e nós estamos diante do verdadeiro. Merci Seigneur pour ta grâce. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Merci Seigneur parce que tu nous acceptes à ta présence. Obrigado por nos ter aceito na sua presença. Parce que s'approcher devant toi, c'est pour notre bien, Yahweh. Porque aproximar-nos diante de ti é para o nosso bem. Porque quando você junta o seu povo é para o abençoar. Il faut qu'il y ait le son de la trompette. No entanto, o povo não se aproxima em vão, deve haver o som da trombeta. Por isso nós queremos te ouvir. Dê-nos o entendimento e a compreensão da sua palavra. Seigneur, nous avons besoin de toi, parle-nous. Senhor, nós precisamos de si, fale-nos. Parce que la promesse est tout simplement que dans les derniers temps, mon peuple sera enseigné par moi-même. Porque a promessa é simplesmente que nos últimos tempos eu próprio ensinarei o meu povo. Personne n'enseignera ton citoyen de connaître Dieu, moi-même j'enseignerai mon peuple. Ninguém dirá ao seu concidadão conhecer a Deus, porque eu próprio ensinarei o meu povo. C'est toi qui es le ministre du sanctuaire. Tu és o ministro do santuário. C'est toi qui es l'enseignant par excellence. E tu és o mestre por excelência. C'est toi qui nous donne l'attendement et la compréhension. És tu que nos dá também o entendimento e a compreensão. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parle-nous. Precisamos da sua presença, Pai, fale-nos. Sois élevé au milieu de nous. E seja exaltado no meio de nós. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Nous avons ainsi prié. Assim oremos. Amém. Acclamons le Seigneur pour sa grâce. É uma linda salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o livro do Levítico 18, onde acabamos de fazer a leitura, Deus diz o seguinte. E Deus disse a Moisés. Nous sommes présents. Estamos presentes. Je pense que moko na samula oyo na bapotopoto oyo tia tout abandonné mais tu es là rien que pour écouter la volonté de Dieu. Eu creio que cada um de nós, debaixo dessa chuva, abandonou tudo e veio com o objetivo de ouvir a Deus. E Deus disse o seguinte a Moisés: diga aos israelitas, assim dirá o seguinte: eu sou o
Senhor vosso Deus. bokosala makambo te oyo esalamaki oyo bomonaki na Egypte oyo bandaki kosalama na Egypte. Nunca procederão de maneira que vocês procederam ou viram no Egito, esika bovandaki onde vocês moraram, mpe bokosala makambo te oyo bokomona na mboka ya Kana, nem como se procede na terra de Canaã, bisika nazali komema bino, para onde o estou levando. e bokolanda makambo na bango ya mabe te. Não siga suas práticas. Ola Senhor no benisi. Amém. Amen. Amém. Bisika bavandaki na Egypte bakutaki makambo ya mabe. Nzambe alobi makambo mabe bomonaki na Egypte bosala yango. Onde moraram no Egito, viram coisas más. Onde o Senhor está o levando também, a coisas práticas más, diz, não pratiquem. Kola pambola biso. Amém. Nzambe alobi esika bovandaki na Egypte. Deus diz, makambo ya mabe bomonaki na Egypte. Mabe nyonso ya Egypte, impureté sur Egypte. O bomonaki kuna. Lokola na bimisi bino, makambo bomonaki mabe, bomanda kosala yango. Deus diz assim: vocês moraram no Egito, onde vocês viram coisas más. Então tudo quanto vocês viram, pratiquem-nas. É isso? Amen. Amém. Donc lokola Nzambe abimisi bango na Egypte, makambo nyonso amonaki ya mabe kuna, Nzambe alobi bisika nazali komema bino bosala yango. Como Deus os tirou do Egito, onde havia as práticas contrárias à vontade de Deus, onde está o levando, Deus diz, não pratiquem, não. Esika mpe nazali komema bino na Kana, Onde também o estou levando, na Canaã, makambo bokomona kuna mpe ya mabe, onde vocês virão também coisas práticas más, parce que na Kana il y avait des nations qui habitaient dans ces pays. porque em Canaã havia nações que lá moravam. Avant Nzambe apesa Israel mboka wana ezalaki na bato bane kovanda na mboka wana. Antes de Deus entregar esta terra aos israelitas, quer dizer, vivia lá um certo povo. Pe makambo bokomona kuna ya lolenge na bango bombeka pe kosala yango te. E de maneira que quando vocês virem as suas práticas, também não o imitem, Mais bo batela mibeko na ngai mas guardem as minhas leis, parce que nazali Nzambe na bino. porque eu sou o Senhor vosso Deus. Kola pambola biso. Amém. Esika bautaki na Egypte eza na Kana eza na makambo ya mabe. Esika pe bakoki kovanda na Egypte eza pe makambo ya nini? Onde saíra em Canaã havia as práticas más, onde fora morar também em Egito havia também práticas más. Ce sont des choses qu'on a expliquées, mais avec comme nous quand Paul comprendre, tant sous peut-être oui quand Calero comprendre comment est-ce que nous marchons. São coisas que o pastor já explicou ao longo da semana. Se calhar você só veio hoje para que tu tenha o entendimento e compreensão daquilo que ele pretende dizer. Parce que l'iniquité des Amoréens demeurait dans les pays de Canaan. Porque a iniquidade dos amoreus permanecia em Canaã. Et Nzambe a même qui bango d'Égypte. E Deus os levou no Egito. Comme na bango d'Égypte, donc c'est la jusqu'à ce que cette iniquité des Amoréens est comme à son comble, est comme à la souka. E quando levou-os em Egito, esperava somente que a iniquidade dos amoreus atinja o topo. Alors Bible se suyete. Diz, não pratique, não se suje. Na makambo so ya mabe. E tudo quanto são práticas más. Et pote na makambo na bango ya mabe ngai Nzambe na bengana ki libota wana. E através dos seus maus comportamentos eu os expulsei. Et le quoi babe bisimboka? E como estragar ou contaminar o país, Na kopini iniquité na bango. e eu vou castigar a sua iniquidade, Mboka ekosanza bato wana le pays rejettera. e o país irá o vomitar. Que le Seigneur nous bénisse. Amém. Yango abebi na 21 verset. E diz o seguinte no 28º verso: Osala keba. cuidado, Bino libota ona bimisi na Egypte. você povo que eu tirei do Egito, Nazali ko babino na Kana. levando-os em Canaã, Libota oyo evanda
ki liboso na bino na kana mboka esanzaki bango po balaki kotama na baisage mabe bazaki kotama na kati impureté na kati asui mboka esanzaki bango. O povo que lá morava antes foram expulsos porque o país o vomitou através dos seus maus comportamentos e o país o vomitou. E bino bosala ke bapote mboka esanza bino te. Então o cuidado não o faça para que o país não venha vos vomitar. Awa nzambe azoba un peuple qui était na maison d'Israël. E Deus dirigia-se a um povo que era dele, que é o povo de Israel. Oyo nzambe eboka na mão de escravagisme en Égypte. E cujo ele próprio os levou no cativeiro no Egito. Mais dans la contexte que nous parlons, parce que Canaan, il y avait l'iniquité des Amoréens, e no contexto em que nós falamos acerca dos amoreus que moravam naquela terra, até quando Nzambe a son peuple en Égypte pour que ça kembo na yeme, agarda que d'abord pour que l'iniquité des Amoréens et comme on a souka na yango. Muito bem a Amoréens et ba peuple ba vana ki na Canaan boso et comme on a souka avec el bota oyo ezonga na katambo. Muito embora que Deus levou o seu povo no cativeiro no Egito, o objetivo era para que a iniquidade do povo que lá morava em Canaã possa atingir o top. Que le Seigneur nous bénisse. Amém. Ce qui autrefois aqui na Israël, e outrora se ele falou ao Israel, que était un peuple physique, un peuple charnel, e cujo foi povo físico e carnal, mais aujourd'hui le Seigneur s'adresse à un peuple spirituel, un peuple céleste qui est l'Église. Mas hoje o Deus fala com povo que é povo espiritual, que é a igreja. Et que oyo tomona ki totika ki na mokili, o tomona ki na mokili, toleka kosalela ngo le soute lokola Nzambe abimisi biso na Égypte qui est le monde. Portanto, tudo quanto nós tínhamos visto no mundo, vivemos no mundo, para que não voltemos outra vez a praticar esses hábitos, porque Deus nos tirou do mundo. Amém. Donc là pour comprendre que l'Église, e nós compreendemos que a igreja, lá por compreender que Israël, e onde compreendemos que Israel, qui était l'église de Dieu, qui était le peuple de Dieu, que era a igreja de Deus, o povo de Deus, était un peuple mis à part, era povo posto à parte. Un peuple qui faisait rien que la gloire du Seigneur. Povo que não fazia somente a glória do Senhor. Un peuple où Dieu a fait résider son nom pour que le monde comprenne la grandeur de Dieu dans son peuple qui était la maison d'Israël. Onde o Deus fez residir o seu nome para que o mundo todo saiba a grandeza de Deus. Amém. Arobina, nombre 5. E ele diz o seguinte no livro de Números 5. E o Senhor diz o seguinte a Moisés: diga aos israelitas, diga aos israelitas que mande para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver fluxo ou uma ferida, ou que se tornar impuro, e tocando num cadáver, mande-os fora, quer o homem, quer mulher, e será posto fora do acampamento. Amém. Quand on parle de la lèpre, c'est le péché. E quando falamos da lepra, quer dizer é o pecado. E será expulso, será posto fora do acampamento. No meio de vós, onde eu habito. E assim fizeram o povo de Israel. E expulsaram fora do acampamento, de acordo com aquilo que era o mandamento de Deus. E a Moisés, e assim fizeram o povo de Israel. Amém. Tant Israël va bengana qui battu bazaki malade à lèpre, bazaki tué par la mort, bataki bango libanda camp. Et là qui volonté à peuple, to volonté à Nzambe. Ou seja, quando Deus deu esta ordem para que expulsem quem tiver a lepra ou fluxo de sangue, será que foi a vontade do povo ou a vontade de Deus? Cumprida com vontade de quem? De Deus. Qui a recommandé cela? Foi a recomendação de quem?
Amen. Amen. Hein? C'est Dieu qui a fait quoi? Il a recommandé. Et les enfants d'Israël ont obéissé à ce que Dieu a fait. Foi Deus quem recomendou, apenas os israelitas obedeceram à voz de Deus. Amen. Amen. Mas tu sabe n'est-ce pas? Obedecer a Donc, Deus ce qui não m'a é dit verdade. banda quand pour s'apprendre la mototé, qu'on tchape ma groupe té, qu'on va péter, parce que bah ça nous a dit volontaire nani. Donc si tu as des problèmes, ce dont on tombe, ce dont on silica la nani. Portanto, se te colocar fora do acampamento por causa da sua lepra, não te irrites contra ninguém. Se quiser fofocar, se quiser murmurar, podes murmurar, mas diante de Deus. Que le Seigneur nous bénisse. Comme notre Dieu est un répétiteur, e como o nosso Deus é repetitor, na lingui bota na Nzambe, église na Nzambe, tous à la très prudent, tous les gars pour comprendre ce qui est la volonté de Dieu pour notre marche. E eu gostaria que o povo de Deus e a família de Deus que estejamos prudentes durante a nossa caminhada. Parce que mon toit a la vérité sur sa parole, mon toit a la sévérité dans sa parole. Premièrement, c'est Dieu lui-même. E de acordo com aquilo que é o rigor de Deus acerca da sua palavra, é o próprio Deus que é rigoroso. Donc celui qui a la rigueur dans sa parole. Portanto, quem é rigor ou tem rigor acerca da sua palavra, et celui qui a la sérénité dans sa parole, e aquele que é severo na sua palavra, c'est Dieu lui-même. É o próprio Deus. Parce que la parole, porque a palavra, c'est lui. É Deus. Est-ce que vous me comprenez? Será que o povo está a entender? Amen. Hein? Amen. Tala, Nzambe pona ilobana srakali sekite. Ora bem, quanto à palavra de Deus, ele não brinca. Et le souci de Dieu est tout simplement que l'église d'Nzambe est coquille avec sa parole. E a ansiedade de Deus é somente que a sua igreja se assemelhe à sua palavra. Parce que l'église c'est son épouse. Porque a igreja é a sua esposa. Donc moi si il faut comme alolenge moko na mobali, il faut ala na lolenge mobali aza komema. Et ce que moi si aza na gauche, mobali aza na droite, il y a toujours des problèmes. Lobi ba noko baye, lobi kuna batata mosi baye, lobi kuna baye parce que na kata ndako cohérence c'est ça nini? Exact. Portanto, a esposa verdadeira deve assemelhar-se ao seu esposo. Ou seja, se o homem está para a esquerda, a mulher está para a direita, o que é que vai acontecer amanhã? Vai haver reuniões, vai convocar as pessoas, porque existe o quê? Incoerência entre os dois. Parce que la femme c'est une lettre semblable à l'homme. Porque a mulher é semelhante ou ser semelhante ao homem. Et l'homme est le chef de la femme. E o homem é o chefe da mulher. Et le chef de l'église qui est l'épouse c'est le Seigneur Jésus-Christ. E o chefe da igreja é o nosso Senhor Cristo Jesus. Donc moi si la mobile n'andako, il faut pas comme raisonner à peu près, pas raisonner à peu près ndenge. Portanto, casal dentro do lar deve chegar até ao ponto de refletir mais ou menos igual. Parce que c'est mystère, pour azor c'est mystère. Il y a moi si la mobile n'andako, et ça comme mystère moko avec Christ et son église. Porque o apóstolo Paulo diz o mistério do casal dentro do lar é o mesmo mistério quanto a Cristo e a sua igreja. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Même les mariages, mesmo o casamento, ce sont des choses terrestres. São coisas terrenas, mais elas são muito espirituais. Mas são coisas que refletem espirituais. Muito embora que é terreno, mais je vous dis vrai. Digo a verdade. Il y a beaucoup de gens. Há muita gente que vão perder a salvação à cause du mariage. Através do casamento. Il y a d'autres gens qui ont commencé à cause du mariage. Há muita gente cuja dor já começou, ainda estão na terra através do casamento. Les gens ont commencé déjà l'enfer sur la terre par rapport au mariage. Há gente que já começaram o inferno, ainda se encontra na terra através do casamento. Et je vous conseillerais les jeunes gens qui n'ont pas encore marié, il faut avoir beaucoup de la patience, beaucoup de prières pour avoir une bonne choix, oui, comme marié jusqu'à la vie éternelle. Eu aconselho a todos aqueles que ainda são solteiros para ter muita paciência, de maneira que venham a fazer uma boa escolha para garantir a vida eterna. Parce qu'on ne se marie pas pour
se divorcer. Porque nós não nos casemos para nos divorciarmos Et ce qui amanhã. nous sépareront tout simplement est la mort. E o que irá nos separar no casamento é apenas a morte. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce que ces mystères, les mystères qui ont avec l'église et Jésus-Christ avec l'église, les mystères moko ya libala. Ils ont un mystère moko. Portanto, quanto ao mistério de Jesus Cristo com a esposa, é o mesmo mistério quanto ao homem e a sua esposa no lar. Israël a accompli ce que Dieu leur avait demandé. Ce qui m'a montré dans la lèpre, à honoré moko, à fait par la mort, boché di bade attend, parce que le temps c'est ma demeure. Ici quand demeure en Zambie zalaka, bo soto moi ça les moi mon ne sai ni. Portanto, o povo de Israel apenas obedecer à voz de Deus que diz: quem tiver fluxo de sangue ou uma lepra deve ser posto fora do acampamento. Por quê? Porque o acampamento é a minha morada. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais yo quand on n'est pas pour répéter ce que Dieu avait déclaré là-bas. Ça zoa de Corinthiens 10, dans la 5e verset. Agora escutem o que Deus declarou, o que o apóstolo Paulo declarou, o que Deus tinha dito lá no princípio. De Corinthiens 10, dans la 5e verset. Segundo dos Coríntios 10. Ici, vraiment, je demande à l'église que tout le monde fasse beaucoup d'attention pour cette marche. E agora, aqui eu peço favor a toda a igreja de fazer ou de ter muito cuidado com esta marcha. Aux annonceurs dans le Seigneur, frères dans le Seigneur, serviteurs dans le Seigneur, chantres dans le Seigneur, qui que ce soit, moto asala keba, le lingue tali kotambola, Nzambe. Quer irmã em Cristo, quer irmão em Cristo, quer o cantor, cada um de nós tenha cuidado a maneira que nós estamos a caminhar com Deus. Continue. Des Corinthiens 10, 5e verset. Nous renversons les raisonnements et toute odeur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tous les raisonnements, toute Détruire odeur os qui argumentos. s'élève à la connaissance de Dieu, nous les faisons quoi? Nous les renversons. Nós destruímos todo o argumento que se levantar contra a vontade de Deus ou a palavra de Deus. Donc toute personne qui va marcher hors la volonté de Dieu, nous les ferons quoi? Nous les renversons. Portanto, todo aquele que tiver a andar não de acordo à palavra de Deus, nós iremos fazer o quê? Iremos derrubá-lo. Qui peut supporter cela? Quem é que possa suportá-lo? Continuez, papa. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de quoi? De Christ. E nós levamos todo o pensamento cativo à obediência da palavra de Deus. Donc, nous allons penser que moto, même ses pensées, le lingue na ye, mais moto nyonso akoma na moto sianani na Yesu. Nós pretendemos que cada um de nós, segundo o seu raciocínio, e que se torne-se conforme ou em conformidade à palavra. Donc tout le monde a ma kansinaye comme na moto si ya boyebi ya Yesu Masiake, nous allons faire quoi? Nous allons les faire quoi? Les renverser. Portanto, todo aquele que o seu pensamento não for de acordo à obediência da palavra de Deus, o que é que nós faremos? Iremos derrubá-lo. Les renverser en d'autres termes, cela veut dire nous les mettrons hors. O destruir quer dizer, em outros termos, quer dizer, era ou será posto fora do acampamento. Nous sommes présents? Amém. Continuez, papa. 6e verset. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Il y a qu'à punir désobéissance nyonso jusqu'à ce que obéissance soit la ligne et kokisama. Et si pas obéissance soit kokisama, on va la libanda yaka. Estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completo a obediência de Deus. Quando você estiver aonde? Parce que vous avez libanda yaka c'est quoi sacrificateur ça vous la ligne. Azako yako tala yo. Oui. Porque quando você estiver fora do acampamento, quem tem direito de ir lá visitá-lo é apenas o sacerdote. Parce que moto bataka libanda yaka, ser ton frère l'église na kena kotala été. Muta kena kotala na la banane. Sacrificateur. Parce que sacrificateur a dit que lèpre oyo
Et comme vous avez dit, ou bien les oyo et ezana nuti na kati. Donc, les autres de connaît Kauki, ezana na kati et bien il n'a noté. Parce que c'est les sacrificateurs qui les connaissent. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pourtant, vous avez ça l'assemblée à l'Imanda, mais na kati, à s'appeler le corps, mais sacrificateur, aïe. Portanto, quando alguém tiver posto fora do acampamento, quem tem direito de ir lá visitá-lo é apenas o sacerdote. O irmão ou a irmã, não. Por quê? Porque o sacerdote é que tem a amabilidade de averiguar se a lepra ainda está ou terminou. Talvez vai se fingir por fora, mas dentro ainda continua. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, au moins que tu ne sois pas membre de la sainte doctrine. A não ser que não esteja membro da sã doutrina. Au moins que tu ne sois pas membre de cet évangile de la grâce. A não ser que não esteja membro do Evangelho da Graça. Donc, si tu es membre de la sainte doctrine, portanto, se tu fores membro da sã nous doutrina, sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. e nós temos obrigação de punir toda Lorsque votre desobediência. obéissance sera complexe. Quando a nossa obediência estará completa. Amen. Et quand Israël a accompli le nombre 5, E quando Israel entendeu o número 5, ce n'était pas leur volonté, não foi nada a sua mais c'était vontade. une recommandation de la part de Dieu. E era apenas uma recomendação da parte de Parce Deus. que le camp, c'était la demeure de Dieu. Porque o acampamento foi a morada de Deus. Et le Dieu qui est au milieu de nous, E o Deus que permanece no meio de nós il est un Dieu saint. é um Deus santo. Et nous aussi, Nós também nous devons être saints devemos ser santos par rapport à nos comportements. relativamente ao nosso Mais comportamento. mon doigt portant à la contre de la parole. Mas quem marchar a contramão da luz da palavra e quem procurar afundar o barco será posto fora para que o peixe o leve. Que le Seigneur nous bénisse. Amém. Est-ce que l'église me comprend? Será que a igreja está Donc entendendo? tout ça est ali parce que nous parlons ce qui concerne la pureté. E tudo isso tem a ver com o que diz respeito à pureza. Si Kaite Zamalula a pas pour la vision. Amém. Acclamons très fort pour le Saint-Esprit. É uma linda salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. E que a paz e a graça do Senhor esteja convosco. Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. E eu saúdo-vos em nome de Jesus Cristo. O que nós queremos aprender hoje? Nous sommes toujours dans la pureté du camp. Estamos a continuar com a nossa marcha que é a pureza do campo. Nous insistons sur la pureté du camp. Nós insistimos acerca da pureza do Parce campo. que les enseignements, vous allez comme ma Porque é um ensino que está a nos levar tout ça va examen de soi. e para que nós possamos fazer a retrospectiva da nossa vida. De comprendre pourquoi il y a toujours la résistance dans notre vie chrétienne. E para entendermos por que continua a ser resistido o pecado dentro de nós. Donc, la pureté du camp, Ou quer dizer, a pureza do campo, si nous insistons sur cet enseignement, se nós insistimos acerca desse ensino, parce que cet enseignement, vous allez comme ma vie, tout ça va examen de soi. porque é um ensino que está a nos levar para que nós possamos nos examinarmos a nós mesmos. E cada um de nós possa fazer a retrospectiva de si mesmo. Et comprendre pourquoi toujours dans ma vie chrétienne, il y a toujours la résistance, les choses ne marchent pas. E para que cada um de nós entenda por que na minha vida cristã há sempre resistência e nada está a andar. Pourquoi toujours semblent là? Por que nós oramos? Toujours gênés. Estamos a jejuar, Toujours qualité, ouvindo a palavra, mais les choses deviennent toujours difficiles. e as coisas tornam-se cada vez mais difíceis. Parce que ce qui est impureté, ali, Porque quando há impureza, nous avons waka. e Deus afasta-se, Parce qu'il est un Dieu saint. porque Ele é um Deus santo. Et le camp, c'est sa demeure. E o campo é a sua Et morada. on a expliqué comment est-ce que Jésus-Christ était le camp de Dieu. E nós já explicamos como Jesus Cristo era o acampamento, o Et campo de Deus. quand Jésus-Christ a accepté notre péché, E quando Jesus Cristo carregou o à la nosso croix de pecado Golgotha, na cruz de Gólgota, l'Esprit était sorti. o Espírito saiu. Et Christ a déclaré, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? E Cristo declarou: meu Deus, por que me abandonaste? Et il faut
abandonné parce que tu es devenu comme souillé, comme impur. E ele deveria o abandonar porque ele tornou-se sujeira e impuro. Dieu ne peut jamais demeurer dans les puretés, dans les souillures. Jamais Deus permanecerá na impureza. Et si l'église, nous sommes le camp de Dieu, E se a igreja somos de facto o campo mais de quand il y Deus, a des souillures, il y a l'impureté. Quand nous parlons de l'église, nous ne parlons pas de ces 4000. S'il y a l'impureté, il y a les souillures, il y a le péché dans notre vie, nous avons à Colombo. portanto, quando nós falamos da igreja, não nos referimos a essas 4 paredes, não. É eu e você. Quando houver a impureza, Deus afasta-se. Frères, sœurs dans le Seigneur, quand il y a l'impureté, Dieu n'agit plus. E queridos irmãos em Cristo, quando há impureza, já não há ação de Deus. Quand il y a l'impureté, les choses vont se compliquer. Quando houver a impureza, as coisas vão se complicar cada vez mais. Et si aujourd'hui dans nos vies, il y a des complications de choses, et nous parlons de ces choses par rapport aux enfants de Dieu, rien ne marche, Dieu n'agit pas, Dieu ne se manifeste pas dans nos vies parce qu'il y a les souillures, il y a l'impureté. E nós falamos dessas coisas relativamente à vida do povo de Deus. Nada está a andar, nada vai para a frente. Por quê? Porque existe a impureza, existe a imoralidade. Ça, 1 Thessaloniciens 4. A primeira Tessalonicenses 1 4, Thessaloniciens 4, 6 au 7e verset. 1 Thessaloniciens 4, 6 au 7e verset. C'est que personne ne mise envers son frère des fautes et de l'iniquité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes présents, n'est-ce pas? Amen. Comme tu nous appelles mon thème, c'est la parole de Dieu. Pour moi, tout simplement garder la parole, la pureté est dans ta vie. Não tenha medo, fique tranquilo. É a palavra de Deus somente. E veio para te corrigir. Donc, partout dans notre vie quotidienne, tout le mouvement que nous faisons, il y a toujours l'impureté. Portanto, e todos os nossos parâmetros da vida, tudo quanto nós fizemos, existe impureza. Yoka impureté, vous Escute outro tipo de impureza. Que personne nise envers son frère de fraude et de cupidité. E neste assunto, ninguém prejudica o seu irmão usando fraude ou a concupiscência dans les affaires, nos negócios. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Moninga tindio, boyolo koso ke ne loi na moite somelanga biloko, aibi pe pri nango peut-être dengue zalaka kuna. Yo ke kuna au batisu ba levir na yo de façon ka kapoje te, c'est déjà l'impureté. Nzaba lobi na makam oyo ko ize ba fraude et la cupidité dans les affaires envers ton frère. Portanto, tipo, alguém te confiou, né? Porque você vai para Luanda, vai comprar negócio, pega também a minha parte, vai lá comprar negócio. E você, quando chegar lá, o preço é este, você vai engrossar o molho, falando mentira. Cuidado, Deus diz, nesse assunto, ninguém prejudica o seu irmão. Isso tem a ver também com a impureza. Frère, partout où nous sommes, tout ce que nous faisons, l'impureté est présente. Seja lá qual for o sítio onde nós estivermos, existe a impureza. Yamona ninga bande ko noso surtout ba coxer ba comprador na souhaita kaka nzamba pesa no mbongo bo changer ba faire parce que mosala ya diamant ezaka mosala impureté ya lokuta et dans ces choses tokozanga mebo konja dikolo. Que le Seigneur nous bénisse. Amado, é por isso o pastor diz aconselho até os irmãos compradores, até porque a oração dele é que Deus nos dê dinheiro para que nós possamos mudar de outro ou diversificar o comércio. Por quê? Porque é um trabalho que carrega muitas mentiras que possa até nos fazer perder o reino do céu. Motanyoka makina ko timola nyoka na timoli moi butu kwa mula zo timola aye pa coxer ici na nini. Elo ka oni balance et si akata ba poids. Oka banga ya 1 et pas les autres 0,50. C'est l'iniquité, c'est l'impureté. Você vai ver garimpeiro, vai à mata, vai sofrer, vai cavando, vai sumbulando, e quando vai encontrar uma pedrinha, logo que ele vai levar ao comprador, o comprador já falsificou a balança, uma pedra de 1 ponto, na balança dele vai dar 0,50. Amados, faz parte da impureza. Personne
compromise envers son frère de fraude et qui est dans les affaires. E ninguém use ou prejudica o seu irmão usando fraude nos negócios. Au moins, on va déconcréser. E vais notar os irmãos garimpeiros. Os spécialistes na pau. E você é especialista na pá. Que le Seigneur nous bénisse. Amém. Est-ce que les ambats? Le cause spécialiste na pau. Et le capolia que les ambats. Então, como você é especialista armado e especialista em pá, vai então na mata sem patrocínio. Bon, s'associer dans des coups. E quando vocês fizerem uma associação com o irmão, Yo tche makas na yo. você é recurso humano. Ya bimisi mbongo na ye. E ele é o financeiro. Vous êtes les associés. Vocês são sócios. Que le Seigneur nous bénisse. Mais yo comme na zamba kuna. Mas uma vez lá no mato, Osali ba manevre osala su libulu mususu ya koboma me na mbongo ya ndeko libulu mususu omo présenta kaye fait c'est l'impureté. Le Seigneur alingi makambo ote. Il tena compte de ça. portanto, lá no mato, você, afinal de contas, tem um outro buraco que você cavou atrás da reserva que não tem nada a ver com o seu sócio como patrocinador. Amados, tudo isso é a impureza. Deus irá te chamar em conta. Donc les bala munene comprador nani patrocinador ko komona ke on est amitié yango déjà pour na patrocinador frère ça va ça là yango mais ce que tu vas comprendre l'Éternel tient compte de ça. Amém. Tipo, quando sai uma pedra grande, a pedra grande o patrocinador não pode ver. Quando tratas de uma pedrinha pequenina, esta é que é do patrocinador. Amado, cuidado. Deus tem em conta de tudo isto. Nous sommes les enfants de Dieu. Nós somos filhos de Deus. Que le Seigneur nous bénisse. Amém. Koro apambola biso. Amém. C'est frère vous associé dans ndeko. Irmã, você sócia de alguém? Peut-être nous aurons avantage à okende loi dans son biloko, okende mélange que nous sommes biloko, okende dans son bengel dans son biloko. Peut-être nous avons un document, mais il y a un documenté. N'isez pas de la fraude. E, amadas, você talvez tenha este privilégio de ir a Luanda ou Malange, como a minha mãe Lula tem feito. Talvez você tenha documento. Esta irmã, sua sócia, não tem documento. Posto lá, você começa a usar a fraude. Deus não gosta. Est-ce que nous avons besoin de la vie éternelle? Será que nós precisamos da vida eterna? Nous avons besoin de la vie éternelle. Será que precisamos da vida eterna? Nous avons besoin de la vie éternelle que le pireté écoute à matin dans quatre nabisso. La fraude, la cupidité dans les affaires. N'a pas mon nabisso écoute à matin parce que l'Éternel tient compte de ça. E se de facto nós precisamos da vida eterna realmente, nós devemos descartar a impureza que é a fraude, porque Deus tem em conta disto. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Porque o Senhor castigará todas essas coisas vingando-se. Lelo pesa comprar patrocinador, pesa e combo. Você deu nomes até ao seu patrocinador. Mwawana. Aquele cão. Yava na nandaku. E ele relaxado em casa. Mas ele te patrocinou. Vous êtes des associés. Vocês são sócios. Frère, Irmão, você está o enganando. Você está fazendo o que você faz. Você está mentindo. La Bible déclare. A Bíblia declara: le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. E o Senhor irá vingar-se dessas coisas todas. Hoje você, se calhar, não está a entender. Mais le Seigneur, mas o Senhor, un jour, dia, va venger de ça. Vai vingar-se. Nous sommes présents? Amen. Amen, hein? Amen. Le Seigneur va venger de ça. E o Senhor irá vingar-se. C'est ça l'impureté, les souris qui se trouvent en nous. E são as impurezas muitas vezes que se encontram dentro de nós. Et quand le Seigneur va venger de ces choses, frère, nana koyana secours na yo. E quando o Senhor tirar a vingança dessas coisas, quem é o socorrerá? Papa, continue. Continua, irmão. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, Amen, mais à la sanctification. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais Dieu nous a appelés à la santification. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Donc là où il y a l'impureté, portanto, onde
existir a impureza, Dieu n'agit pas. Les choses vont se compliquer. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais Dieu nous a appelés à la sanctification, à la sainteté. onde existir a impureza, Deus retira-se, Deus deixa de operar. Porque Deus nos chamou não na impureza, mas sim a santidade. Amém. Est-ce qu'on se comprend? Será que estão a entender? Frère, ce qu'on coûte dans ma cambo ya bouillé. Aujourd'hui, pas fraude, aujourd'hui, cupidité, devant associé naïo, devant mon frère, il vient se repentir. Le Seigneur te fera grâce parce que le Seigneur, un jour, a cause évangile na macambo. Portanto, amado, se esta porção de escritura te concerna ou tocou no seu coração, você tem praticado essas coisas, venha te arrepender, porque o Senhor irá vingar-se um dia. Que le Seigneur nous bénisse. Amém. Papa, joie de Pierre. Deuxième épître de Pierre, 2, 9 au 10e verset. Irmão, vamos na segunda carta de Pedro 2, nono verso. Amen. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux. Ya solo nkolo ayebi ndenge akoki kokangola kati na komekama bato oyo batosaka makambo na ye. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação Et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais bato bazali kotambola na mabe nzambe aza kobomba bango mpona mokolo ya kosambisa e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. 10e verset. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir de pureté et qui méprisent l'autorité. et que surtout baoyo baza kotambola na baposa ya nzoto na kati ya bosoto na kati ya pureté, Especialmente os que se seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. donc moto nyonso aza kotambola na kati ya souillure na kati ya lisumu na kati ya pureté azali komépriser l'autorité de Jésus-Christ. Portanto, todo aquele que estiver a andar na sujeira, na impureza, está a denigrir a autoridade do Senhor. Amen. Audacieux et arrogant, Ya bato ya mutu makasi pe bato ya lufundu, Os teimosos e os orgulhosos, ils ne craignent pas d'injurer les gloires. babangaka kofinga likelamo ya likolo te, kembo ya nzambe te. Donc celui qui va dans les puretés, dans les souillures, aza moto ya moto makasi pe abangaka te kofinga oyo ezali kembo ya nzambe. portanto, quem tiver a andar na impureza e ele continua a difamar a glória e não tem temor de Deus. Et voilà pourquoi si nous marchons dans la vie du péché, lolenge nini toali kolongwa na présence ya nzambe, lolenge nini nzambe azali kobongisa biso mpona mokolo ya lisambisa. E a razão pela qual, se nós estivermos a andar na impureza, na sujeira, nós estaremos submetidos no dia do julgamento. Yango bien, mais si les gens ne se réfléchissent pas à ce qui concerne les puretés, E, portanto, amados, se vocês não reflitam a que diz respeito à impureza, nzambe alobi mboka ekosanza biso. Deus diz a terra irá vomitá-los. Mais akosanza biso nini parce que okoki kovanda na mboka te oyo ezali pire, mais yo tu en étant d'impire. Por quê? Porque você não pode permanecer num bairro ou numa cidade pura, você estando em estado de impureza. Yango nalingi nanseli bino combattre cette impureté d'origine pe impureté oyo tohéritaki. E a razão pela qual o pastor quer ensinar-nos como combater a impureza do país de origem e do país onde nós moramos. Frère Jacques azoloba na mokanda ya Jacques 3 2e verset alobi nous brossons tous de plusieurs manières. Toza kosumuka na lolenge ebele. E o livro de Tiago 3:2 diz assim: nós tropeçamos, ora de uma forma, ora de uma outra. C'est-à-dire que chacun de nous ici Quer dizer que cada um de nós doit s'examiner parce que oyo ekangaka mabondeli na yo, oyo ekangaka
c'est l'impureté. E cada um de nós deve examinar-se a si mesmo, por quê? Porque aquilo que tem amarrado as suas bênçãos é a impureza. Que le Seigneur nous bénisse. Amém. Amen. Hein? Amém. Maintenant, Ora bem, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment faire face à ces impuretés? agora a pergunta é: o que faremos? Que le Seigneur nous bénisse. Amém. Maintenant, comment faire face à toutes ces impuretés? E o que faremos face a todas essas impurezas? Est-ce que vous êtes présent? Amém. Vous êtes présent? Amém. Comment faire face maintenant à toutes ces impuretés? O que faremos face a todas essas impurezas? Et nous sommes E tudo quanto nos separa do nosso Deus, como nós podemos nos afastarmos disto? O que o diabo tem feito? Qu'est-ce que le diable fait? O que o diabo tem feito? Donc pour que biso te ba côté et le connaît le diable sala ko ma sura kate pirete et le ko ma ba kapsura kate masumu et le ko diable sala ka diable sème d'abord l'ignorance. Portanto, o primeiro ponto que o diabo tem feito para poder nos afastar da presença de Deus e da santidade é a ignorância que ele tem semeado. Et quand il a l'ignorance à Katinabiso, e quando houver a ignorância dentro de nós, c'est là où le diable a l'avantage sur nous. E onde o diabo tem vantagem sobre nós. Jamais o diable não tem avantage de coronabiso. Quando o homem na Katina pirete, c'est par rapport à l'ignorance. E o diabo toma vantagem dentro de nós para que permaneçamos na impureza e a ignorância. Et je pense que l'évangile on a parlé c'est la méthode aujourd'hui vous allez très bien me comprendre. E portanto, sexta-feira o pastor tentou tocar nesse assunto superficialmente, mas hoje vai lá sentar. Donc première arme ennemie, portanto, a primeira arma do inimigo, que la personne s'ignore, que a pessoa ignora. Donc quand nous avons à nous l'ignorance, portanto, quando houver a ignorância, là le diable doit prendre l'avantage sur nous. E onde o diabo vai tomar a dianteira sobre nós. Papa, sois de Corinthiens 2:11 wana. E continua no livro da 2 de Coríntios 2:11. 2 Corinthiens 2:11. Les Corinthiens 2:11 verset. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Que le Seigneur nous bénisse. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Tandis que Satan a vantagem de coronavírus, parce que tu es misale nosso maiele ne nosso amabe. Não deixamos que o Satanás tenha vantagem sobre nós, enquanto sabemos todas as suas artimanhas. E aonde eloko Paulo azako banga pona tina son église. É o que Paulo teme acerca da sua igreja. C'est l'enseignement, n'est-ce pas? É o ensino, não é verdade? Amen, hein? Amém. Donc quand on enseigne, il y a tant des écritures pour nous convaincre. Portanto, quando trata-se do ensino, há tantas escrituras para a compreensão. Satan a vantagem de colaborar parce que tu es maïre et ma belle nous sur Satan. E para que o Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque nós conhecemos suas intenções. E agora como ele não compõe a sua banga pona tina son église, ele lende Satan aqui na maïre ma belle bosso ya Eve. E é o que faz que o Paulo tenha medo do modo que o Satanás vinha com espírito maligno diante da Eva. 2 Coríntios 11, 3e verset. Segunda de Coríntios 3:3. Escute como Paulo tem medo acerca da igreja e principalmente do pensamento impuro do Satanás. 2 Corinthiens 11, 3e verset. Toutefois, de même que les serpents séduisent Ève par sa
Je crains que vos passés ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour la pambola biso. Amen. Nyonso yo Paul aza kobanga comment est-ce que Satan a qui na rise, a qui na maele mabe pour na séduire Ève. O Paulo teve medo, evitando que aconteça como aconteceu no jardim acerca de Eva, relativamente à astúcia de Satanás. Est-ce que tu as condimé que bicho tu as Ève, n'est-ce pas? Será que nós acreditamos que também somos Eva, não é verdade? Ou tu as na Catelanga, que é l'église. L'église, c'est le champ de Dieu. E que estamos dentro do campo, o campo, portanto, é a igreja de Deus. Et tout ça, la quemba, que les diables aussi aient un risque pour séduire bicho. Cuidado para que não fiquemos distraídos, para que ele nos venha distrair. Or, la rise, no entanto, a astúcia, rise signifie changer la vérité au mensonge. A astúcia nada mais, nada menos que mudar a verdade pela mentira. Rise c'est prêcher un autre Jésus. A astúcia é pregar o outro Jesus. Avoir un autre esprit. E ter um outro espírito. Amen. Amen, hein? Amen. Donc, avoir un autre esprit. E quando dissemos que ter um outro espírito, nous croyons derrière chaque enseignement, il y a un esprit dans la famille. Nós acreditamos que por trás de cada ensino há um espírito. Amen. Et si nous prêchons Christ dans la sainte doctrine, et si nous sommes dans la semaine, e quando nós pregamos a sã doutrina, o que está por trás? Esprit anani. Bom. E se ele anda na cima? E a verdade. E a nini? A sã doutrina, quando prega essa sã doutrina, é porque o espírito da verdade que está por trás. Frère, nous prêchons la sainte doctrine parce que le diable n'est pas dans la cima. C'est quoi ça? C'est l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Amen, hein? Amen. Ceux qui partent à Kimbangu, se as pessoas se acompanham aqui, qual é o espírito que está por trás? Se as pessoas estão Branham, mas não tem a Branham, esse não está na Simona. Estão a ouvir Branham, o que está por trás? É o espírito de Deus. Esse não é um Cristo, esse não está na cima. E estamos em Cristo, qual é o espírito? É o espírito de Cristo. Por a palavra abençoa. Amém. Oh, la rise est d'aller colomber la vérité pour le mensonge. Portanto, c'est un autre Jésus, avoir un autre esprit. Portanto, a astúcia nem nada mais, nada menos que pregar o outro espírito, a mentira, ou ter o outro espírito diferente. Cola para mulher, senhor. Amém. Il faut vraiment pour nous changer de méthodologie à côté. Eu acho que o pastor disse que devemos mudar a maneira ou a metodologia de pregar. On croyait peut-être que vous êtes quelque chose même. O pastor disse que pensava que vocês são alguma coisa, afinal de contas. Que le Seigneur nous bénisse. Amém. Ou bien vous n'êtes pas prêt. Quand on enseigne, vous n'êtes pas présent. Ou uma ou a outra coisa. Ou quando vocês estiveram aqui, quando está a ensinar, vocês estão presentes ou estão ausentes. Quand on enseigne, on est dit, vous n'êtes pas là. E quando está a ensinar, vocês estão ausentes. Mais si vous n'êtes pas là, vous allez s'asseoir. Então, se vocês estiverem ausentes, o que é que vocês venham aqui fazer? Que le Seigneur nous bénisse. Amém. C'est vraiment très décourageant. Isso desencoraja mesmo bastante. C'est vraiment très très décourageant. E isso desencoraja bastante. Donc l'ignorance fait que l'ennemi ait l'autorité sur nous. Portanto, a ignorância faça com que o inimigo tenha autoridade sobre nós. Et l'ignorance c'est pour ça que l'ennemi a avantage de colon na biso. E a ignorância faz com que o inimigo tenha vantagem sobre nós. Oh, l'ignorance signifie quoi? No entanto, o que significa a ignorância? L'ignorance signifie défaut, falha, défaut général, falha ou defeito geral de connaissance. Falha ou defeito geral do conhecimento. Isto aqui é a definição da ignorância. Amen. Hein? Amém. Donc, défaut général, il y a connaissance. Defeito ou falha geral do conhecimento. Uma beia kozanga boyebi yonso.
Portanto, a falha no todo o seu sentido de Donc, conhecimento. un ignorant, c'est celui qui a les défauts. Ou hasard, ma meilleure cause, ma boyebi. Donc, à ce qui concerne la connaissance de Christ, et pas les salinés. Exact. Portanto, o ignorante é aquele que tem o defeito completo de falta de conhecimento de Cristo. Amen. Quand nous prêchons cette doctrine, c'est là il suffit de quel esprit? Satan. Ah, on comprend directement. Les gens sont dans quoi? Dans l'ignorance. Parce qu'en il n'y a pas quoi? La connaissance. E, portanto, quando nós pregamos a sã doutrina e a pergunta é qual é o espírito que está por trás, as pessoas dizem é Satanás, nós entendemos logo que trata-se da ignorância. Donc, kozanga mabe ya boyebi nyonso. Portanto, falta ou falha de conhecimento geral. Mabe ya kozanga boyebi nyonso. E a falta de conhecimento geral. Donc, quand on parle de l'ignorance, E quando fala-se da ignorância, Osée 4, 6 verset. amados, vamos no livro de Oséias. Landa bien, landa Osée très bien. Que le Seigneur nous bénisse. Kola pa bola biso. Zela, ça pardon papa, Zela. Calma, calma, irmão. Nalobia, nous sommes là. L'ignorance c'est quoi? O que é a ignorância? Il y a défaut, É a falha, défaut, mabe général. é a falha geral do conhecimento. Il y a nini? La connaissance. Défaut est ali. Défaut on peut à Mukete. Et ça nini? Général. Portanto, há uma falha E a coisa ou defeito. E que tipo de defeito? No seu total, na sua totalidade do conhecimento. C'est ça l'ignorance. Isto aqui é a definição da ignorância.